Amigos do Sport TV, um grande abraço, bom dia, bem-vindos ao Grande Prêmio de Imola. A partir de agora você é nosso convidado para a Fórmula 1 2006, o primeiro treino oficial da Fórmula 1 em San Marino 2006, Autódromo Enzo e Dino Ferrari, a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, nessa pista que tem 4.933 metros. A corrida para domingo tem previsão de 62 voltas. E a partir de agora você acompanha conosco o primeiro treino. Você vê que temos sol em Imola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. E daqui a pouquinho, daqui a pouco mais de 3 minutos, os carros vão para a pista para tentarem os seus acertos, tentarem as suas posições. Aí um gráfico mostrando o setor de cronometragem, onde acontecem as cronometragens, o setor vermelho, o setor amarelo, o setor verde, os 3 setores, onde vamos ter as intermediárias. Você vê ali aquela bandeirinha quadriculada, exatamente a linha de chegada. A Tamborello, Aqua Minerale, Piratella, Tosa. Schumacher é o recordista da pista com 1,20,411, é uma média de 220 km por hora com o seu Ferrari. Esse recorde do Schumacher é do ano de 2005. Portanto, fica aí a nossa expectativa. Momentos que antecedem os pilotos e os mecânicos finalizando o trabalho nos boxes. E você em todo o Brasil acompanhando aqui no Sport TV com exclusividade esse treino. O primeiro de 2 que estaremos mostrando hoje. Logo mais a partir de 9, o segundo treino da Fórmula 1 2006. Ao meu lado, Lito Cavalcante, falando que espera. Os fotógrafos estão ali fazendo foco. E os pilotos e mecânicos já se aprontando para esse primeiro treino. As condições de pista parecem boas, de temperatura agradável, sol de fora. O que você está esperando aí quando a gente vê o Alberts da MF1? Ele que é o piloto reserva. O que você está esperando, Lito? Grande abraço, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, espectador do Sport TV. Estamos aí o primeiro grande prêmio do que a Fórmula 1 começou a chamar começo real da Fórmula 1. Pode ser o começo real em termos de desenvolvimento de carro, mas não é de maneira nenhuma o começo da competição. Uma competição que vê Fernando Alonso disparado na frente, 28 pontos, contra 14 de seu mais próximo perseguidor, um deles, não por acaso, seu companheiro de equipe Giancarlo Fisichella, o outro seu grande adversário Kimi Raikkonen da McLaren. Esses homens, porém, hoje serão figura rara na pista. Sexta-feira é o dia em que brilham os pilotos reservas, os pilotos de sexta-feira, os pilotos que têm só esse dia para mostrar trabalho, tanto para os outros chefes de equipe quanto para seus próprios chefes de equipe. Cabe a eles definir que pneu usar durante todo o fim de semana. Essa escolha que antes era feita apenas no começo da tarde da sexta-feira, do sábado, agora tem que ser feito ao final ou melhor, antes era feito na sexta-feira, agora tem que ser feito antes da prova de classificação. Você vê que a temperatura da pista está 26 graus e a temperatura ambiente 22. As condições são boas, né, Lito? São boas e está até inesperadamente quente. Esperava-se temperatura abaixo e esse era um dos trunfos, principalmente da Ferrari e da Williams, as duas principais equipes dos pneus Bridgestone. Imola foi repavimentado, foi tirado uma das suas principais características, que era a ondulação do asfalto, e isso vai trazer muitas dúvidas. Primeiro, com a repavimentação, será que o asfalto vai continuar tão abrasivo quanto antes? Segundo, o acerto do carro vai mudar bastante, vai se poder usar até uma altura mais baixa em relação ao solo, a distância em relação ao solo menor. Isso vai alterar bastante o desempenho dos carros, portanto o acerto vai ser outro. Em termos teóricos, é um circuito com muita pressão aerodinâmica, já que o que ele tem de mais importante, o que ele exige dos carros é muito equilíbrio nas freadas e boa tração. É um circuito de freadas fortes, de algumas curvas de baixa velocidade, levando a retas longas. Isso exige muita aceleração, muita força na saída dessas curvas. Você viu ali que um dos pilotos reservas é o Dornbos. Ele está prontinho ali com a RBR para partir para a primeira volta. Alguns pilotos já estão dentro dos seus cockpits. Muita movimentação. E você vê a imagem aérea. Aí a imagem exatamente da posição dos boxes.
E a pista está liberada, já temos aí na pista carro da Honda. Anthony Davidson. E estamos com o início dos trabalhos em Imola 2006. Essa pista que nos traz sempre uma recordação melancólica, né? Em função, claro, do acidente fatal de Ayrton Senna em 94. Mas é uma pista que também traz recordações de corridas históricas, corridas absolutamente fantásticas. E é o que a gente espera para essa prova. Aliás, a temporada 2006 é uma temporada que vem realmente empolgando, né, Lito? Olha, sem a menor dúvida, é uma temporada que promete muito, apesar desse domínio inicial da Renault. Aliás, essa corrida, esse grande prêmio, deve definir, deve dar uma indicação muito forte do que será o resto da temporada. Se a Renault vai continuar dominando como dominou até agora, ou se haverá a esperada recuperação da Ferrari e da McLaren, principalmente da Honda, essa que está aí no seu vídeo. A Honda vem aí com um novo sistema de freios, um motor mais potente. A Renault também tem um motor mais potente, mas que no caso só vai ser usado pelo Giancarlo Fisichella. Ele está na corrida em que ele troca de motor sem haver punição. Mas não é o caso, por exemplo, do Fernando Alonso. O Fernando Alonso vai ter que usar o mesmo motor que ele usou na Austrália. Isso significa uma perda de potência já natural em relação ao motor mais evoluído do Fisichella, mas significa também, não só isso, significa que vai se trabalhar com motor com potência um pouco abaixo do que ele pode desenvolver em condições normais. Isso porque agora que ele já está com tanta vantagem, o Alonso só interessa chegar entre os 3 primeiros, ótimo. Se chegar em primeiro, uma maravilha. Mas não é o que ele vai objetivar. Ele passa ali pela Tamborella, o Davidson abrindo a sua volta. Chegou ali na Villeneuve. Vem para uma curva esquerda agora, que é a Tosa. Essa é a Tosa. Aí o Davidson na primeira intermediária. Depois de uma reta à esquerda de novo, ele vai tomar a Piratella. Olha, Sérgio, como referência para o telespectador do Sport TV, a pole position em 2005, que foi do Kimi Raikkonen com a McLaren, foi 1 minuto, 19 segundos, 886 milésimos. O recorde da pole position pertence ao Jenson Button com o carro BAR, que nesse ano se transformou em Honda. A equipe foi absorvida inteiramente pela Honda, mas era basicamente a mesma estrutura. Em 2004, o Button virou 1:19.753. Esse é o recorde da pole position. Não se espere sequer que se chegue perto disso hoje, nessa sexta-feira, em condições normais. Mas a gente não pode esquecer que com a introdução ou com a volta da troca de pneus durante a corrida, todos os fabricantes, tanto a Michelin quanto a Bridgestone, agora trazem pneus com compostos mais moles, com a construção que favorece mais a aderência do que a durabilidade. 1:34.163. Começamos aí com esse tempo de referência do Anthony Davidson com seu Honda. Partiu também ali o carro da RBR. Vamos ver o detalhe aí, olha só. Limpando ali a viseira, o Anthony Davidson. É a primeira freada forte ali. É o Id. É o Yuji Ide, um piloto que tem despertado bastante controvérsia na Fórmula 1. Ele não consegue evoluir porque praticamente não treina. Está sendo castigado, criticado por seus pares, pelos outros pilotos. Sem dúvida ele tem atrapalhado. Ele tomou 7 segundos na Austrália do pole position. Nada mais natural, porque ele está ganhando um carro que na verdade é um carro 2002 adaptado, que é o Super Aguri, não consegue treinar, não consegue andar, nem mesmo o banco natural ele tem. O Davidson vai aquecendo os pneus, já está abaixando 1,5 segundos do tempo que ele cravou na volta anterior. Só explicando, Sérgio, as dificuldades da equipe Aguri com a evolução desses carros antigos e a construção dos seus carros novos é tão grande que ainda não fizeram um banco para o Yuji Ide. E o banco é feito sob medida para os pilotos. Eu acho que isso, Lito, quando se chega na Fórmula 1, esse tipo de situação, por exemplo, que o Ide está vivendo, você falou em relação ao banco, isso desde o kart, né? Quando o piloto começa a andar de kart,
em algumas situações o banco já é moldado. É uma situação, para mim, inaceitável de uma equipe que quer participar da Fórmula 1, que é a categoria top do automobilismo mundial. É claro que há um esforço do Aguri Suzuki em colocar essa equipe. Eu acho que é um esforço muito legal até para trazer mais uma equipe, mais 2 carros para a Fórmula 1, abrindo uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade, né, de projeção de pilotos. Agora, não fazerem um banco adequado para o piloto na Fórmula 1, para mim, isso é inaceitável, né? Pelo menos inexplicável, né, Sérgio? Porque fazer um banco não dura mais do que uma tarde. Exatamente. E o material é tão barato também, né? Em comparação aos materiais usados nessa tecnologia toda embarcada aí da Fórmula 1, né? E verba com certeza não é o problema da equipe Super Aguri. O fato aí é realmente o menosprezo ou a menor atenção ao Yuji Ide. Davidson passa ali na intermediária com 1 segundo mais baixo do seu tempo da volta anterior. Estamos na carona com o Anthony Davidson. E até agora é quem vem andando mais forte aí nessa primeira sessão. Ele passa na variante baixa e ganha a reta. Vamos dar a volta aí com o Davidson, passando a 1.8, baixando bastante aí o seu tempo. Na verdade ainda tem muito para vir, está virando na faixa de 1,30, o recorde da pista de pole é 1,19,7, quer dizer. Agora, Sérgio, deu para observar como a suspensão é macia aí, porque uma das características de Imola tá aí, é exatamente essa, é vir por cima das zebras. Se o carro não passar por cima das zebras, o tempo simplesmente não vem. Sérgio, essa pista está sendo usada como Grande Prêmio de San Marino desde 1981. Mas foi usada um ano antes ainda como Grande Prêmio da Itália, já que Imola na verdade não fica em San Marino, e sim na Itália, fica perto de San Marino. San Marino é uma república, praticamente uma cidade só, aliás é a primeira república comunista da Europa, mas na verdade não tem autódromo. E isso foi um artifício usado pelo Bernie Eccleston para dar 2 grandes prêmios à Itália. Tem 2 países que têm 2 grandes prêmios, que são exatamente a Itália, com Imola, o Grande Prêmio de San Marino e o Grande Prêmio da Itália em Monza, e a Alemanha, que tem o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring e o Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. E Sérgio, se temos aí de Imola memórias tristes, como o acidente fatal de Ayrton Senna em 1994, temos também memórias alegres, já que as 2 primeiras corridas de Imola, em 1980 o Grande Prêmio da Itália, em 1981 o primeiro Grande Prêmio de San Marino, foram vencidos pelo Nelson Piquet. É verdade. O Davidson diminui a velocidade, vai ganhar o caminho dos boxes agora. Vai para acertos, vai para ajustes. Anthony Davidson, que nesse momento mantém a primeira posição. A movimentação dos boxes é muito grande nessa sexta-feira. Temos aí pouco mais de 51 minutos. Estamos só no início. O primeiro de 2 treinos. Logo mais a partir das 9, a segunda rodada. Aí o Nico Rosberg vem com o seu Williams. Viu como é que ele vem balançando, vem aquecendo ali os pneus, Nico Rosberg. E não teve uma boa participação na última corrida no Grande Prêmio da Austrália. Na verdade, ele só teve uma boa participação no primeiro Grande Prêmio, que foi no Bahrein. Na Malásia, ele sofreu uma quebra de motor pirotécnica, parecia mesmo festa de São João. Fogos de artifício saindo do motor Coulthard. E no Grande Prêmio da Austrália, ele foi envolvido num acidente começado pelo Christian Klein, que pegou o Massa, jogou o Massa em cima do Nico Rosberg, e até agora ele está encontrando dificuldades para justificar toda a festa que se fez em volta do seu nome depois do primeiro Grande Prêmio. E a gente estava vendo ali o Wurz e não o Rosberg, né? O Wurz estava ali, o Alexander Wurz, que é o piloto reserva da Williams. Aliás, é o grande trunfo da Williams e da Bridgestone nesse ano. Essa é a 4ª de 18 etapas. Confirmando a posição do campeonato, o Alonso é primeiro com 28 pontos. Depois Fisichella e Raikkonen empatados com 14 pontos. Dividem a segunda posição. Schumacher e Button dividem a terceira posição com 11 pontos. Juan Pablo Montoya é o 6º colocado com 9. E Giorgio Mondini, piloto de reserva da MF1. Lembrando que logo mais
O Luiz Roberto apresenta o Redação Sport TV logo depois do segundo treino para o Grande Prêmio de San Marino. Participações hoje do Renato Maurício Prado, Teixeira Reiser, Marlúcio Martins e do Lito Cavalcante, que vai estar hoje também, logo mais, no Redação Sport TV. Você vê a fumaça que está saindo ali, são os discos de freios, né? Muito acionados. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen deu uma volta e recolheu. É a chamada volta de instalação, verificação dos sistemas. Olha, Sérgio, como a suspensão é mole, como o carro balança, que é para ela poder conviver com as zebras. Com o atropelamento das zebras, como se diz. Eles atacam as zebras, como o Lito falou, o tempo todo, né? Passando por cima, a suspensão bem macia para não criar nenhum tipo de problema. Aí a chegada do Kimi. Quem estava estacionando ali era o Wurz, né? Aí o Wurz. Perdão, quem estava chegando ali era o Kimi. Esse aí é o Wurz que você está vendo. Ele é o segundo colocado nesse momento com a Williams. O Wurz, inclusive, que é um piloto muito alto para os padrões, né, da Fórmula 1. E teve problemas o Wurz durante o início de carreira na adaptação dos cockpits, né, Lito? Isso já está parcialmente resolvido, mas ainda é difícil para ele se acomodar num carro que visa ser o menor possível, ser o mais baixo possível, ou seja, oferecer menor resistência ao seu deslocamento, enfrentar melhor a resistência do ar ao seu deslocamento. Mas o Wurz está vindo muito rápido, ele que normalmente é a estrela das sextas-feiras. O piloto foi comprado a peso de ouro pela Williams. Já vem 776 milésimos abaixo do tempo do Davidson. E é dura essa vida de piloto de testes, essa vida de piloto reserva, né, Lito? Que participa da festa, mas não canta parabéns nem come o bolo, né? Realmente é muito usado, às vezes, como preparação de jovens pilotos, mas não é mais o caso do Alexander Wurz. Que baixa aí 1 segundo, ponto 2, o tempo do Davidson. Vamos ver o trabalho da suspensão do Williams. A bandeirinha brasileira ali na lateral do carro. Sem dúvida, em relação à Petrobras, que é a fornecedora de combustível da Williams. Tem seu nome aí escrito na lateral do carro. Marco Webber. Não está dando pinta que vem para a pista nesse momento. O Webber não está guardando aí o trabalho do Wurz. Mas está de macacão, Sérgio, que me chamou a atenção. Normalmente não deveria estar. O Wurz não consegue melhorar o seu tempo nessa primeira intermediária. Poucos torcedores em Imola nesse primeiro treino de sexta-feira. Tem uma condução muito limpa, né, o Wurz? Ele é excelente piloto. Faz aí a variante baixa e ganha a reta. Vamos dar uma volta aí com o Wurz. Baixando o tempo. Quase meio segundo do tempo que ele baixou. 1.8 do tempo do Davidson. Mostrando que tá andando forte aí o Wurz. Aí o Yuji Ide. Todos os olhos estão em cima do jovem piloto, ou do novo piloto japonês. Temos o Wurz, o Dornbos, o Davidson Wade. Esses que marcaram tempo. Você vê a diferença do Wade para o Wurz, né? 14 segundos. Mas não dá para comparar, Sérgio. É injusto comparar esse carro com qualquer outro carro da pista. E o piloto, então, nem se fala. Agora, Sérgio, ele já foi incluído na categoria dos prestigiados pela sua equipe.
se ele não mostrar trabalho aí em San Marino, ele provavelmente vai ser substituído por outro piloto, o piloto japonês Yamamoto, que participou do treino de sexta-feira do Grande Prêmio do Japão com a equipe MF1, ainda se chamava Jordan, e impressionou muito bem. Grande Prêmio do Japão do ano passado, é claro. Nacional de Basquete Masculino Paulistano recebe o Bauru na estreia das duas equipes nas oitavas de final. Ao vivo, nesta sexta, às 6h30 da tarde, aqui no seu canal Campeão. Temos pouco mais de 44 minutos desse primeiro treino livre para o Grande Prêmio de San Marino. Fórmula 1 2006, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal Campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. O Davidson está respondendo ao Wurz aí. Foi pro box, fez alguns ajustes e voltou para a pista mais rápido ainda com seu Honda. O Anthony Davidson. Normalmente, Sérgio, nas sextas-feiras o duelo, quer dizer, a luta, não o duelo, não são apenas dois pilotos, a luta entre os melhores tempos da sexta-feira, que o Davidson acaba de melhorar aí, tem sido entre o Wurz, o Davidson e o polonês Robert Kubica, da Sauber BMW, ou BMW Sauber, que é um novato, é um estreante, mas que pela primeira vez vai enfrentar nesse ano uma pista que ele já conhece. De vez em quando exatamente em Imola. O Pedro de la Rosa também brilha, né? Nesses treinos, né? Ano passado ele foi... É verdade, ano passado ele brilhava bastante, né? Esse ano a McLaren, por ter ficado entre as 4 primeiras equipes do Campeonato Mundial de Construtores, não tem direito ao chamado terceiro piloto. E tem equipe que tem o direito, mas não tem o carro e acaba não usando, que é o caso da Super Aguri. No ano passado o grid teve Kimi Raikkonen na pole position, depois Alonso em segundo, Button em terceiro e o Webber em quarto. Você tinha McLaren, Renault, BAR e Williams. Errou feio o Davidson. Foi com muita vontade ali, sujou os pneus. Portanto, ano passado tivemos 4 equipes dividindo as 4 primeiras posições. McLaren, Renault, BAR e Williams. E aí o erro do Anthony Davidson. E o erro foi na freada. Ele chegou forte demais, o que deixa uma pulga atrás da orelha, já que exatamente do que tem se queixado o Rubinho nesse carro: freio e controle de tração. Deu para sentir de novo na entrada da variante baixa, que travou ali a roda dianteira esquerda do Davidson. E freio e tração, Sérgio, são exatamente as qualidades mais requeridas no circuito de Imola. Quer dizer, se as coisas não melhoraram no carro do Barrichello, se a adaptação dele não aumentou, então dificilmente ele vai ter chance de fazer a corrida que todo mundo espera. Uma das corridas que se espera que ele vai fazer na Honda. Ele em Barcelona, durante a semana passada, fez um treino muito bom, mas acabou antecipando o fim desse treino porque teve um problema no ombro. Um problema, aliás, que também aconteceu com Kimi Raikkonen. Está se já pondo o dedo sobre a velocidade muito grande que esses carros estão conseguindo em pista, com os pneus mais macios que estão sendo introduzidos esse ano. Isso aumentou bastante a aceleração lateral, aumentou bastante a carga sobre o corpo dos pilotos. Você falou de Kimi Raikkonen, acho que o assunto mais palpitante nesse Grande Prêmio de San Marino, a primeira prova na Europa, abrindo a temporada europeia 2006, tem sido a renovação de Schumacher e a possível formação de uma dupla Schumacher e Raikkonen para 2007, Lito. Fala-se muito, agora, vamos dizer, a última palavra em termos disso é que realmente o Schumacher não vai aceitar o convite da Renault, vai permanecer mais um ano pelo menos na Ferrari. Disse também que o Kimi Raikkonen já está com o contrato assinado com a Ferrari há cerca de um ano. Nada disso, porém, se comprova. Então, o que temos que fazer é esperar mesmo, o resto toda a especulação. Agora, surgiu mais um tempero, sabe, nesse banquete de boatos, que o Dieter Matschitz, dono da RBR, estaria fazendo uma proposta perto do irrecusável
para o Schumacher. E um dos argumentos principais que ele tem é a presença do Adrian Newey, que é o mago, que é o grande projetista da Fórmula 1, nas suas fileiras. E também o motor Ferrari, é claro. Só para situar o telespectador que está menos assíduo na Fórmula 1, nesse ano a RBR usa motor Ferrari. E o Adrian Newey deixou a McLaren para ir para a RBR. Mas seria uma aventura um pouco, né, talvez não tão... a proposta talvez para o Schumacher não fosse tão atraente, né? Porque trata-se de uma aventura, né? De sair de uma equipe como a Ferrari para uma equipe que ainda é emergente, né, Lito? É claro que sim, mas por outro lado ele é um piloto que pode se aventurar, porque não lhe falta sucesso, não lhe faltam títulos na Fórmula 1. E ele pegar a RBR e transformar numa equipe do nível de uma Ferrari seria realmente uma reconfirmação do que ele fez com a Ferrari. Eu não sinto mais essa estamina toda que é necessária para que aconteça isso, né? Em termos com o Schumacher, né? Não me parece que esse seja o caminho dele. Mas vamos aguardar que na Fórmula 1, o que pode não parecer um dia, pode ser confirmação no dia seguinte. Eu também concordo com você, eu acho que dificilmente o Schumacher aceitaria, mas para o Dieter Mathieu seria um golpe de marketing. Ele, que é o mestre do marketing, seria um golpe de marketing espetacular, daria uma visibilidade que a equipe dele não tem. E realmente ele tem mais é que tentar. Se ele vai conseguir ou não é outra história. Aí o Takuma Sato, que ano passado andou na BAR, e esse ano está aí com o Aguri Suzuki na Super Aguri. Piloto experiente que está tentando, esse sim, trazer a sua experiência de equipes em que andou na Fórmula 1 e basicamente na BAR, que foi uma equipe das melhores em que ele guiou, para essa nova equipe, a Super Aguri. Essa tentativa da equipe japonesa do Aguri Suzuki. Takuma Sato, o melhor piloto japonês da Fórmula 1 em todos os tempos. Né? Sem dúvida. E é exatamente porque ele saiu da BR, a BR foi comprada pela Honda, tanto que agora ela se chama equipe Honda oficialmente, carrega o nome da fábrica japonesa, e ele não foi mantido na equipe. Isso pegou muito mal no mercado japonês, por isso a Honda subvencionou, ajudou de todas as formas o Aguri Suzuki a fazer a sua equipe. Equipe essa que usa os carros, por enquanto, né? Ainda usa os carros da Aeros 2002, claro que atualizados, bastante evoluídos, adaptados não só para os regulamentos atuais, mas também para a tecnologia atual, mas usa o motor Honda exatamente igual aos motores usados pela equipe oficial Honda. Agora, um detalhe da escolha desses chassis Aeros 2002 é que são chassis muito bons, que na época foram chassis que funcionaram muito bem, né? Esses chassis da Aeros, e por isso são usados aí, adaptados, né, Lito? E também era o que tinha de disponível, né, Sérgio? Eram bons na época, mas eram frágeis. A equipe já lutava com problemas financeiros. Os estertores do Tom Walkinshaw, que acabou, na verdade, tendo execução de dívidas dramáticas, uma situação dramática. Quase foi em cana, né? Acabou com isso, deu um fim à carreira que tinha um início promissor do Henrique Bernoldi. Vários outros, Jos Verstappen também foram vítimas, Heinz-Harald Frentzen, né, passaram por lá. Mas a equipe já estava em certo declínio. O carro era bom, tanto que o projetista acabou sendo absorvido pela McLaren. Você viu ali? Sim, Lito. Mas o carro em si nunca foi bem desenvolvido. Agora o carro até foi desenvolvido, mas adaptado, mas já é uma tecnologia superada. Você viu ali de macacão também o Giancarlo Fisichella. Fisichella que tem uma vitória no Grande Prêmio da Malásia. Primeira prova da temporada no Bahrein, venceu o Alonso. Na segunda, na Malásia, venceu o Fisichella. E na Austrália voltou a vencer o Alonso. Portanto, em 3 provas, 3 vitórias da Renault. O Alonso conduz, o Fisichella com uma. O Fisichella já tem destino para 2007, Lito? Olha, em princípio, não. Mas vamos ver. Ele é um piloto que está sempre sendo questionado, porque ele tem tudo. Ele é rápido, ele é técnico, ele é um bom acertador, mas ele não é um bom competidor. Ele normalmente tem como seu principal inimigo, não é nem adversário, inimigo, ele mesmo. Ele não é forte em corrida, né, Lito? É exatamente.
falta ele a força psicológica. Pelo menos é essa a imagem que se tem dele. Aí Robert Kubica. Aí o polonês Kubica fazendo a variante baixa, atacando as zebras. Passando apenas 2,9 do melhor tempo. Kubica, que é o piloto reserva da BMW. E que está despertando muita atenção com suas atuações na sexta-feira. Ele, aliás, foi o mais rápido do primeiro treino livre do ano, no Bahrein. Daí para frente todo mundo começou a olhar e ele até agora tem despertado comentários muito positivos, já que nas 3 primeiras corridas do ano ele não conhecia a pista, conhece muito pouco do carro, conhece muito pouco da Fórmula 1, mas de qualquer maneira tem dado resultados muito fortes. Aí Alonso, campeão mundial, líder do campeonato. Vai para sua volta de aquecimento de pneus e motores. Aí Giorgio Mondini. Aí o Mondini. Piloto suíço. Cantão italiano. É o Neil Gianni? Não. Esse é o Mondini, né? Esse é o Mondini. Mas é acreditar errado, né? Mais uma vez a imagem do Kubica. Outra equipe que também deu um salto, mas não aquele que se esperava, né? Saindo da Sauber para a BMW assumindo o seu nome como escuderia, e se espera um pouco mais também dessa equipe, né, Lito? Na verdade é uma época de transição, a equipe ainda está em fase de reestruturação, contratação de profissionais, expansão de estrutura. Ela está dividida entre 2 fábricas, uma na Alemanha, uma na Suíça. Então ainda há o que vir. Aí Davidson, Wurz, Kubica, Dornbos, Sato e Ide. Até agora os pilotos que marcaram tempo. Estamos chegando aí na primeira metade desse treino. Previsão de 60 minutos. Sexta-feira é dia de Série B do Brasileirão. Tem CRB e Portuguesa para todo o Brasil, menos para Maceió e Natal, que acompanham Paysandu e América. Série B ao vivo sexta, a partir de 8h10 da noite, no Sport TV 2. O Kubica passa apenas a 112 milésimos do tempo do Davidson. Ele vai aquecendo, vai se aquecendo e vai melhorando o seu tempo, o Kubica. Uma das dúvidas, Sérgio, é sobre a abrasividade do novo asfalto de Imola. O anterior era relativamente abrasivo, mas aí o problema não era o desgaste dos pneus, e sim a sua aderência, já que nas freadas e na saída das curvas é muito importante o máximo de aderência. Olha, o tempo do Kubica muito bom, ficou apenas a 63 milésimos, hein? Baixou de 27,5. Aí o físico, perdão, o Fernando Alonso, o físico está fora do carro, o fisiqueiro Alonso deu uma volta só para fazer o teste, né, para testar o funcionamento do carro. Depois de montado, voltou para o box para já sair e tentar uma volta rápida. O Ide de volta à pista. Para ele é importantíssimo o maior número possível de voltas. Ele tem que acumular quilometragem, tem que aprender a pista, aprender melhor o carro, para ver se ele salva o pescoço nessa que pode ser a sua última corrida, pelo menos nessa fase atual da sua carreira. Wurz está de novo à pista. Aí o Alexander Wurz, piloto de teste, que tenta mostrar o máximo de serviço possível na sexta-feira, quem sabe sonhando com uma vaga, ou ainda nessa temporada ou na temporada seguinte, na temporada 2007. É o terceiro mais rápido Wurz. O Davidson é o mais rápido até agora e o segundo é o Kubica. E de novo a gente vê essa imagem bem fechada, o detalhe da parte frontal aí do Williams. E a Ferrari também de olho nos resultados aí que o Wurz pode obter, já que
A Williams, como a Ferrari, usam pneu Bridgestone. Estava fora do carro, mas agora já está na pista. Jarno Trulli vem também para sua primeira volta de cheque. Temos o Kubica agora na primeira posição, Davidson em segundo, Vulso em terceiro, Dornbos em quarto, depois Sato e Idi. E o Mondini, que é o sétimo colocado. Trulli é um dos pilotos da Toyota. A Toyota que teve no noticiário, né, logo depois do Grande Prêmio da Austrália, porque ela simplesmente demitiu seu diretor técnico, Mike Gascoigne, que era um grande nome, foi tirado da Renault a peso de ouro, era o diretor técnico, projetista mais bem pago da Fórmula 1 e que agora está absolutamente desempregado. Só que quando chegou com passadeiras vermelhas, som de trombetas, e ele pôde escolher pilotos. Inclusive foi ele responsável pela saída do Cristiano da Mata da equipe. E ele falou, com esses pilotos que nós temos, no caso era o Cristiano da Mata e o francês Olivier Panis, com eles nós não vamos a lugar nenhum. Eu quero aqui o Ralf Schumacher e o Jarno Trulli. Ralf Schumacher e Jarno Trulli vieram e, logicamente, agora eles perderam seu padrinho. Então vão ter que mostrar serviço. O Ralf Schumacher está numa situação ainda melhor, porque no Grande Prêmio da Austrália fez um terceiro lugar, chegou ao pódio. Mas o Trulli... Ralf, que é sétimo do campeonato. O Trulli está ocupando a 17ª posição. É um ano, pelo menos esse início de ano, ruim para o Jarno Trulli. É outra equipe que usa também os pneus Bridgestone. Agora, se a Toyota conseguir um bom resultado aí em Imola, Sérgio, o Mike Gascoigne vai ser o grande perdedor do fim de semana. Já que ele vai embora e a equipe continua andando bem. Agora sim o Fisichella. Portanto, os dois pilotos Renault indo para a pista, o Fisichella, enquanto o Alonso está no box. Você viu que ele treinou uma largada ali, né, Sérgio? Uma coisa que ele já tem feito desde o Grande Prêmio da Austrália. Os carros da Renault aproveitam todos os momentos. Aliás, essa é uma das grandes qualidades da Renault, a agilidade nas largadas. E ele que está experimentando aí esse novo motor, como nós já citamos. É um motor que tem um limite de giro 100 rotações superior ao que tem o anterior, o que vai ser usado pelo Fernando Alonso. É um motor inteiramente novo. Vamos ver se ele vai permitir ao Fisichella mais uma pole position. E essa também não é uma volta rápida, uma volta apenas para checar o equipamento, o funcionamento do carro. E depois de montado, ele é checado, é testado nessa primeira volta do treino de sexta-feira. Funcionamento de câmbio, de freio. Está tudo certo com a suspensão. Sérgio Kubica fez o melhor tempo. Ele virou 1:26.979. No momento, ele é o piloto mais rápido da pista. 372 milésimos mais rápido do que o Anthony Davidson. A pole position de 2005 foi do Raikkonen com 1:19.886. E na corrida, os 6 primeiros, Alonso venceu em 2005 com Schumacher em segundo, com Wurz pela McLaren, que correu naquela oportunidade em terceiro, em Villeneuve em quarto, Trulli em quinto e Nick Heidfeld em sexto. Portanto, nós tivemos Renault, Ferrari, McLaren, Sauber, Toyota e Williams nas 6 primeiras posições, 6 equipes diferentes. E o Davidson já retomou do Kubica a primazia dos tempos e agora vamos ver se ele consegue melhorar de novo em cima de seu próprio tempo. Já não melhora, Sérgio. Na volta anterior, o Davidson virou 1:26.906. Vamos ver quanto ele vira agora. Piorou, 1:27.327. Quase meio segundo para baixo. Para baixo não, para cima, né? Para baixo no sentido de pior. Agora os tempos começam a despencar, né, Sérgio? A pista vai ganhando um pouco mais de borracha, os pilotos também vão conseguindo se adaptar melhor à pista, que teve
a variante alta modificada, já não pode vir por cima das zebras como vinham antes, que era uma chicane feita em quinta marcha, em terceira marcha, agora provavelmente a expectativa era que estivesse sendo feita em segunda. A chamada variante alta, não que seja de alta velocidade, sempre que está na parte alta do circuito, né? É uma variante de baixa velocidade, mas na parte alta. Variante como os italianos chamam de chicanes, né? Era exatamente essa aí. Demos uma volta completinha com o Davidson. 361 milésimos além do melhor tempo. Você vê que o solavanco quando passa pela zebra é forte, né, Sérgio? Pneu dianteiro descola do chão. E isso com suspensão macia. Agora, Sérgio, quando a gente fala que ataca a zebra, parece que o piloto vem e joga o carro por cima da zebra. Não é bem assim. Tem trajetória ideal para fazer isso também. Se errar a trajetória, o carro decola. E o assoalho vai pagar a conta, né? Assoalho, o spoiler, o aerofólio dianteiro. Aí o Ross Brown, o diretor técnico da Ferrari, o gênio das estratégias. Dando um passeio ali pelo box, o Ross Brown. Temos 23 minutos para o encerramento do treino. Fórmula 1 2006, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Passou a ser o mais rápido agora o Davidson. Ele baixou de novo o tempo dele. Ele já tinha tomado o melhor tempo do Kubica, né? Ainda permanece aquela volta dele, 1:26.906. Os dois Renault foram para a pista, fizeram o cheque, né, de equipamento e voltaram para o boxe. Tanto o Alonso quanto o Fisichella. Vários pilotos fizeram isso, inclusive o Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, o Trulli, o David Coulthard, Christian Klein, até o Scott Speed, que foi também motivo de muitas notícias, nem todas positivas, no Grande Prêmio da Austrália, já que ele chegou em oitavo e depois ele perdeu esse oitavo lugar por ter ultrapassado o David Coulthard com bandeira amarela. Só que na hora que ele foi chamado pela direção de prova, os dois pilotos, já que houve queixa da RBR, equipe do Coulthard, quanto ao Scott Speed, que é da equipe co-irmã STR, o Scott Speed perdeu a cabeça e dirigiu pesados impropérios ao Coulthard durante essa reunião com o diretor de prova. Acabou multado em $5 mil por sua atitude, sem contar que perdeu o ponto. Aliás, é uma característica do Speed, né? Porque depois foi comentado que em outras categorias também ele já chegou até a querer partir para agressão física, né? Acho que não tem a cabeça muito no lugar do Speed, né? E disse que não vai mudar o comportamento dele, não. O americano Scott Speed. Juan Pablo Montoya. Também fazendo o seu teste aí inicial com o McLaren. Volta de instalação. E aí o Kubica. Onde foi ali o Kubica, hein? Que tomou o primeiro lugar de novo do Anthony Davidson, agora virou 1:26.784. Tá aí o tempo dele, estão duelando os dois nesse momento do treino. Ele passa um segundo, .056 do seu melhor tempo. Polonês, Robert Kubica. Eles se consideram o país do futebol. A verdade é que quando a bola rola, o argentino também se revela um torcedor apaixonado. Um planeta, um idioma, neste sábado, 10 da noite, no Sport TV.
Estamos agora com menos de 20 minutos para o encerramento dessa primeira sessão de treinos livres. Na sexta-feira, o Sport TV, na temporada 2006, mostrando sempre o treino de sexta. Para você que gosta, que acompanha, que curte o automobilismo. As transmissões na sexta-feira, sempre dos treinos que abrem os grandes prêmios. E esse é o quarto GP da temporada, o GP de Imola. Kubica com seu BMW, pneus Michelin. Mais um Renault deu a volta ali e foi de novo para o boxe. É ele. Campeão mundial. 7 títulos mundiais. Tá aí Michael Schumacher. Também vai fazer o seu teste aí. Provavelmente só a volta de instalação. Agora, é bom experimentar logo, porque a equipe vem com vários desenvolvimentos aerodinâmicos. Alega ter finalmente superado o problema de quebra de pistões que estava acontecendo com o motor e que por isso vai poder usar o motor em seu pleno potencial, que significa mais potência disponível. Esse sim é o Gianni. Ele é suíço, né, Lito? Ele é suíço. Gianni. Niliani. Niliani Gianni. Niliani, né? Gianni. Em português, Neel Gianni. É, exato. O prenome dele é N-E-E-L. Se eu não estou errado, nós desde Rosberg não temos um suíço na Fórmula 1, né, Lito? Rosberg? Rosberg era sueco. Sueco, exatamente. Quem foi o último Sueco suíço? de nascimento, finlandês. Finlandês, exatamente. Clay Regazzoni. Clay Regazzoni, exatamente. Desde Clay Regazzoni não temos um suíço. Rosberg, campeão mundial, Quer dizer, sueco, o Nico aí. Um seu suíço filho de destaque, né? É. Na verdade, antes dele também não. Passando o Gianni a 3.3. Olha, Sérgio, muita atenção também para a volta do Niliani, já que ele corre pela STR, ele é piloto reserva da equipe STR, e a STR é a única equipe que usa o motor V10 que era permitido o ano passado. Esse ano todos os motores têm que ser o V8, a FIA abriu exceção para a STR, quando a STR ainda era Minardi, porque a Minardi não teria dinheiro para enfrentar os gastos de um novo motor. Mas é um motor que, ao contrário do ano passado, quando girava 19.500 rotações, tem seu limite de rotação imposto pela FIA a 16.700. Você tem também uma restrição de 70 milímetros na entrada de ar. Com isso, o motor perde potência em relação ao seu potencial, mas tem algumas vantagens. Primeiro, por ser um motor que trabalha abaixo dos limites para o qual ele foi projetado, é mais resistente. Segundo, é um motor que tem potência inferior ao que tinha, mas o torque ainda é muito grande. Tanto que na corrida da Austrália, o Vitor Antônio Liuzzi, que é um dos principais pilotos da equipe, foi exibido aí pela televisão, exibido para o mundo inteiro, ultrapassando ninguém menos que Michael Schumacher. Deu uma passada no Schumacher espetacular, né? E essa pista é uma pista de muita aceleração, e aceleração é torque, não é, Sérgio? Então pode até ser, não seria surpreendente se no domingo, no fim da corrida, um dos STR, poderia ser o do Vitor Antônio Liuzzi ou do Scott Speed, tivesse marcando seus primeiros pontos na temporada, o que seria uma alegria para seu novo proprietário ou sócio, já que um dos proprietários é o Dieter Matitz, dono da RBR, e o outro é o Gerhard Berger. Os dois são austríacos, os dois são amigos, ex-piloto de Fórmula 1, maior amigo do Ayrton Senna, e agora o dono da equipe. Sérgio, uma cena do que é hoje um volante de Fórmula 1, um verdadeiro computador. Você viu também que o Villeneuve já está
prontinho ali para partir para sua volta de teste. Kubica 1:26, 189. 7 décimos mais rápido que o Davidson. E 9 mais rápido que o Wurz. E o resto está fora do cronômetro. Aí o Felipe Massa também está de olho ali. E o Felipe Massa está começando a sofrer muitas críticas, já que ele não para muita gente, ele não está correspondendo ao que a Ferrari espera dele. O próprio Jean Todt, manda-chuva da Ferrari, não veio em seu socorro. Pelo contrário, falou que o Felipe tem que mostrar mais do que mostrou até agora. Que ele mostrou velocidade, mas está faltando consistência de resultados. Mas a Ferrari está esperando alguma coisa do Felipe para a temporada 2006, mas não está dando a ele oportunidade nenhuma para a temporada 2007, já que o anúncio aí da dupla Raikkonen e Schumacher é talvez aí o grande burburinho desse final de semana, né, Lito? Sérgio, a Fórmula 1 é um mundo cruel. E agora está se falando no Raikkonen e antes se falava no Valentino Rossi. Quer dizer, desde que ele chegou na Ferrari, todo mundo fala, o que mais se comenta é, primeiro, que ele é rápido, segundo, quem vai substituí-lo em 2007. Quer dizer, essa pressão toda pode estar atrapalhando ele também, né, Lito? Não, Massa não. Ele consegue se livrar absolutamente dessas pressões. Uma das características dele, Sérgio, é que quanto mais a pressão, mais ele acelera. Depois falam do Yuji Ide, mas ele aí é que foi atrapalhado dessa vez. É o carro do Massa. Não deu para ver direito, Sérgio, mas me parece que foi o Christian Klink que fez aquela bobagem na frente do Yuji Ide. O Klink também recebeu um chamado público do Dieter Matschitz, ele é piloto da RBR, companheiro do Coulthard, falando, ele é muito rápido nos treinos, mas se ele quiser permanecer na nossa equipe no ano que vem, ele vai ter que mostrar mais resultados. Como você vê, Sérgio, pressão para todo mundo. E é o chamado fogo amigo, né? Pois é. Aí o Jean Todt, sempre com essa fisionomia, né? Cara meio fechado, meio carrancuda do Jean Todt. É aquela expressão de jogador de pôquer, né? Não revela suas emoções. É verdade. Pode blefar ou não, mas tá ali sempre com aquela cara. Tá aí o Alonso. Aperto no seu cinto. Colocação do volante. Aí o Massa que vai também se ajeitando para testar o seu Ferrari. Apenas 10 pilotos, Sérgio, fizeram tempo real. Andaram mesmo, fizeram mais do que volta de instalação. Deles o mais rápido, Robert Kubica. Aí Robert Dornbos. Piloto de sexta-feira da RBR. Piloto holandês. É outro piloto que também está sendo bem visto. Não tanto quanto o Kubica, mas é um piloto bem visto. Davidson de volta à pista, o Wurz também. Tá vendo aí o Wurz? Pouco mais de 11 minutos para o encerramento do treino. E logo mais a partir das 9, hoje o Redação Sport TV, um pouquinho mais tarde, depois do treino, o segundo treino. Portanto, a partir das 9 fica o nosso convite para você, amigo telespectador do Sport TV, acompanhar essa segunda sessão de treinos livres, quando o Wurz veio do box para detonar o tempo em 702 milésimos abaixo do melhor tempo. Alexander Wurz. Vai entrar na faixa de 1,25. Talvez um pouco mais tarde a pista um pouco com mais gripe, né, Lito? Possa melhorar, os tempos possam até melhorar, né? Os carros mais acertados também, já que a pista foi bastante modificada. Melhorou o asfalto, foi refeito, a pista está mais lisa, isso já... Olha isso. Baixando 1 segundo, Alexander Wurz. Entrou na faixa de 1,25 e beirou já a faixa de 1 minuto e 24. 1,25, 132. Chamado temporal. E olha, isso aí traz sorrisos lá para o campo da Ferrari e para o campo da Toyota. As principais equipes Bridgestone. Não adianta, Sérgio, tá história. Você pode ter tudo no carro, mas o que te dá tempo imediato é pneu. Tem que funcionar, né? E é o que faz o tempo cair mais drasticamente. E olha, lá vai o Davidson. Sérgio, eu estou preocupado com essas freadas. O Davidson não é um piloto que tenha isso por hábito. Será que o asfalto ali pode não estar dando tanta
aderência ou não funciona bem o carro da BAR? Da Honda. É da Honda, é verdade. O fato é que o asfalto é o mesmo para todo mundo, né? E só todo mundo está vendo o Davidson fazendo isso. Quer dizer, o Kliman já fez também aí na frente do Ida, mas não é o normal de todos aí. Você vê que o Davidson está levando 1,7 do tempo do Wurz, né? Felipe Massa. Felipe Massa está ajeitando seu capacete, a gente está vendo os tempos ali. Wurz, Kubica, Davidson, Dornbos, Alberts. E os pilotos que foram para a pista sem tempo estão ali. Aí o Jacques Villeneuve. Sérgio, até agora quem mais andou foi o Davidson. O único a passar de 20 voltas. Depois vem o Kubica com 17. O Wurz com 16. O Mondini da MF1 com 14. E o Dornbos da RBR com 13. Olha o Davidson de novo. Primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Imola. Autódromo Enzo e Dino Ferrari. É o GP de San Marino. Grande Prêmio de San Marino. Quarta etapa da temporada 2006. Corrida prevista para 62 voltas. Aí o Davidson, ele melhorou em relação ao que estava levando de tempo. Está levando 1,7. Agora está levando 880 milésimos do Alexander Wurz, que tem o melhor tempo. Duro, hein, Sérgio? Melhorar 9 décimos e continuar tomando 8. Pode ter certeza que há preocupação grande no box da Honda agora. Nós falamos dos brasileiros, está vendo aí o Schumacher, nós falamos dos brasileiros, falamos do Felipe Massa. E vamos continuar falando de brasileiros. Situação do Rubens Barrichello. Também se espera um pouco mais do Rubinho para essa prova de Imola, né, Lito? Se espera e deve vir, já que ele está mais adaptado, teve possibilidade de andar mais com o carro. É um carro inteiramente novo, é um carro muito diferente da Ferrari. A Ferrari é sabidamente um carro fácil de guiar, um carro que tolera o abuso dos pilotos. Não é o caso do Honda. O Honda tem um controle de tração que funciona de uma maneira totalmente diferente do que o Rubinho se acostumou em seus 6 anos de Ferrari. E também o freio não é tão eficiente quanto da Ferrari. No caso da Ferrari, o piloto pode chegar na boca da curva, dar uma patada no freio e o carro para. Não acontece a mesma coisa com o carro da Honda, tanto que o Barrichello no Grande Prêmio da Austrália, num dos momentos em que puseram no ar como... Olha o Davidson, resolveu parar a grama ali na variante baixa. É complicado, não é piloto, é realmente freio. Como você viu, na hora que no Grande Prêmio da Austrália foi pro ar uma comunicação do Barrichello com a equipe, o que ele falava sobre o sistema dos freios era realmente assustador. Inclusive pedindo a troca de material, de fornecedor, de tudo. Fórmula 1 2006, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Olha só, a gente está revendo a imagem aí do Davidson tentando fazer a variante baixa, não conseguiu, passou reta, parou a grama. Olha, Sérgio, só para corrigir aqui, só para esclarecer o que eu falei, não é piloto, eu quis dizer, não é que o Davidson não seja piloto, pelo contrário, ele é muito piloto. Não é problema do piloto, né? É problema de carro. Agora, o Button está na 5ª posição do campeonato, né, Lito? O Button guia esse carro há 3 anos, mas olha, tal história, você vê o Grande Prêmio da Austrália, você vê que ele largou na pole position e ia chegar em 5º ou 6º, na melhor das hipóteses, com um carro que tinha problema de aquecimento dos pneus. Não conseguia manter a temperatura dos pneus tão alta ou menos baixa, que é mais o termo mais correto, do que o da Renault, do que o da McLaren na hora que o safety car estava na pista. Quando o safety car entrou 4 vezes, o carro despencava. Passava 2, 3 voltas, os pneus voltarem a uma temperatura operacional. Depois de 3 grandes prêmios, a gente já viu que esse carro não funciona tão bem como funcionava o carro do ano passado. Ou a Michelin faz pneus adaptados para ele, como a Bridgestone fez para a Toyota, ou então, bom, é lógico que é um trabalho conjunto, os dois, cada um vai fazendo a sua parte para se encontrar no meio do caminho. E vamos ver o que acontece agora, mas foi um problema sério no Grande Prêmio da Austrália, jogaram fora, se não a vitória, pelo menos um pódio.
Vamos entrar já nos 5 minutos finais desse primeiro treino livre que você acompanha aqui no Sport TV. São imagens ao vivo do Autódromo Enzo e Dino Ferrari. O Felipe Massa vai colocar o seu Ferrari para funcionar ali pela primeira vez nesse fim de semana. Seria bom que o Felipe tivesse uma boa sorte nesse grande prêmio de Imola, né? Vamos ver também como vai funcionar a Ferrari, que vem aí com várias modificações. Vem com a nova suspensão traseira, vem com um pacote aerodinâmico mais desenvolvido e vem com um motor, teoricamente, mais potente. Não que seja um motor novo, mas como se resolveu o problema de pistões, ou eles acreditam ter resolvido o problema de quebra de pistões, o motor que vai poder funcionar com todo o seu potencial, o que não aconteceu nas 3 primeiras corridas do ano. O fato é que em Barcelona, um desses motores, dessa nova série, funcionou 2 dias inteiros de teste e foi quebrar na manhã do 3º dia. Um dia é muito mais do que um fim de semana inteiro. Um fim de semana inteiro de corrida. Então tem 2 sessões de treino na sexta-feira, mais uma sessão de treino no sábado, a classificação no sábado e a corrida. Num dia de treino se anda 2 vezes isso. Nacional de basquete masculino paulistano recebe o Bauru na estreia das 2 equipes nas oitavas de final. Ao vivo nessa sexta às 6h30 da tarde no Sport TV. Wurz tem 1:25.132. E olha o tempo que ele está colocando no Kubica, no Davidson, no Dornbos, olha só. Vamos ver como vai virar o Trulli, um dos poucos pilotos titulares. Diria que é o único titular a exigir um pouco mais de seu carro. Um carro que vem também com desenvolvimento aerodinâmico para essa corrida. O Id está tomando 8 segundos, ponto 488. Tá, mas a comparação com ele é o Takuma Sato, seu piloto, seu companheiro de equipe, que está tomando 6 segundos, 6,1. Quer dizer, ele está tomando 2,3 do Sato, 2,4 do Sato. O que é bastante natural, levando em conta a falta de experiência deles. Não estou querendo de maneira nenhuma ser o defensor do Id, mas eu acho que as acusações que estão sendo feitas contra ele são absolutamente passionais. Aí o Felipe Massa. Vamos ver o tempo dele em comparação com o tempo do Wurz. Passa 510 milésimos, meio segundo. Bastante promissor a partir do momento que a primeira volta lançada dele. Tanto ele quanto o carro não estão bem aquecidos ainda, né? Exatamente, ele ainda tem que encontrar seu caminho na variante alta. Felipe Massa que virou sanduíche na prova da Austrália, né? Logo na primeira curva. Acabou sendo tocado pelo Coulthard. Menos de 2 minutos agora. Momentos finais desse primeiro treino. Logo mais a partir das 9, o segundo treino livre. E mais uma vez o Sport TV vai mostrar para você as imagens de Imola. Wurz com 1:25.132. O Massa já passa com um tempo de 1:27.840. Ele piorou muito na terceira intermediária. Olha uma errada aí do Felipe. E essa câmera aqui é muito legal, né? É um visual espetacular essa câmera. Vamos ver o Schumacher. 1:26.244. Nada mal, hein? Quarto tempo. Para a segunda volta lançada dele. Olha a intermediária. Lá vai ele para primeira, já botando meio segundo no Wurz. O que mostra que a Ferrari veio para matar nessa corrida. Primeira corrida do ano, solo italiano. O carro já mostrou no Bahrein que tem potencial. Não foi a mesma coisa na Austrália, mas na Austrália o principal problema foi uma escolha errada de pneus. Olha aí, 767 milésimos na segunda intermediária. Vai para 24,5 por aí.
começando a mostrar. 24-4, tá mostrando que veio para quebrar mesmo. Deu uma erradinha ali, consertou rapidamente o Schumacher. Você vê como é delicada a freada nesse circuito, Sérgio. Aí ele vem para a última perna na variante baixa. Vamos ver o tempo do Schumacher. 1:24.751. 381 milésimos. O melhor tempo, enquanto nesse momento o treino se encerra. Primeiro treino encerrado com Schumacher no último momento do treino, conquistando a primeira posição. O único a baixar de 1:25 até agora. Aí o 7 vezes campeão do mundo, Michael Schumacher. Vamos com informações ao vivo, direto de Imola. O repórter é Pedro Bassan. Bom dia, Bassan. Bom dia a todos. A Fórmula 1 vivendo o início da temporada europeia, em clima de muita expectativa para saber se evoluções das equipes vão realmente trazer resultado. A Ferrari com a nova evolução aerodinâmica, desenvolvimento do motor, novos compostos de pneu para tentar segurar Michael Schumacher. Esse é o grande assunto nos bastidores aqui de Imola. Schumacher fica ou não? Muitos boatos, já se disse que Schumacher ficaria, que o anúncio seria feito aqui mesmo, em Imola. Outros boatos dizem que o anúncio vai ser feito na próxima etapa em Nürburgring, para estar mais perto da casa do alemão. Mas a verdade é que nada de concreto existe ainda sobre isso. Outros rumores de negociação dele com a Renault, Billy Weber, que é o empresário, foi visto conversando muito tempo com Flavio Briatore. Portanto, tudo isso faz o clima dessa corrida, além do que está acontecendo concretamente na pista, aqui no circuito de Imola, nesse grande prêmio de San Marino. Muito obrigado, portanto, ao Pedro Bassan, que volta na programação do Sport TV com outras informações. Lito, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo, a partir das 9. Schumacher, o melhor tempo, com 24.751. Depois Wurz, Kubica, Davidson, Trulli, Dornbos e Massa, com a 7ª melhor marca. Daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã, estaremos de volta com o segundo treino livre para o Grande Prêmio de San Marino, 4ª etapa da temporada 2006 da Fórmula 1. Então a gente se encontra a partir das 9. Você segue aqui na programação do Sport TV. Valeu e um grande abraço. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.